Obediência adiada é desobediência. Obediência adiada é desobediência. E que pode até ter o arrependimento e depois voltar a obedecer. Mas já é uma desobediência. O compromisso com Cristo é esse, meus irmãos. É um compromisso radical. Mas é também um compromisso decidido. Veja na terceira situação, a partir do verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uma situação semelhante com a do primeiro. Ele aqui, ou melhor, com a do segundo. Como o primeiro, ele se voluntariou, ele disse a outro, ele disse: seguir-te-ei, Senhor. Ele queria seguir o Senhor. Ele disse: Senhor, é minha vontade ouvir o seu evangelho de graça, a mensagem do reino. Veja as suas obras. Certamente tu és enviado da parte de Deus, eu quero seguir, Senhor, mas... Aqui já está o problema, não é? Verso 61. Seguir-te-ei, Senhor, mas... Será que podemos colocar um mas a qualquer coisa que dizemos a Deus? Quando falamos algo fantástico assim, colocamos um mais no final, você já sabe que aquilo que foi fantástico, na verdade, não é tão fantástico assim. Não é? Quando vamos dar uma boa notícia para alguém, olha, coisa maravilhosa, mas você... não é bem assim. Essa é a disposição desse homem. Seguir-te-ei, Senhor, mas... primeiro deixa-me despedir-dos da casa. O caso dele era mais simples do que o anterior. Ele não queria passar um tempo com o seu pai, aguardando que seu pai morresse, ou sepultando o seu pai. Ele só queria ir lá e se despedir, e talvez passar alguns dias com seus pais. Talvez 1 ou 2 dias para a gente se despedir. Afinal de contas, quando eu te seguir para Jerusalém, eu vou ter que deixar a casa, eu não vou ver mais os meus pais, e eu só quero me despedir deles. Ora, os irmãos que conhecem bem a palavra de Deus talvez se lembrem de um episódio semelhante, que aconteceu algo exatamente assim entre Elias e Eliseu, os profetas do Antigo Testamento. Em 1 Reis 19, quando Elias chamou Eliseu, 1 Reis 19, a partir do verso 19, veja comigo essa passagem, é interessante. Primeira Reis 19, a partir do verso 19, nós vemos o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Em outras palavras, disse: segue-me. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias deixou, não é? Era um pedido simples. Eu só vou ali, eu vou num pé e volto no outro. Eu vou ali, só dar um beijo no meu pai e na minha mãe, pois agora eu serei um profeta. Eu terei mais residência fixa, estarei por aí com você, Elias. Deixa eu me despedir dos meus pais. Esse homem pede a mesma coisa. Pedido razoável, não é? Para meus irmãos, nós precisamos saber que Cristo, Ele olha os corações. Ele sabe o que está além das palavras. Ele sabe das motivações. Ele sabe da verdadeira disposição dos corações. Eliseu, ele só queria dar um beijo no seu pai e na sua mãe. Mas ele verdadeiramente iria seguir após Elias. Mas o homem dessa parábola, ou melhor, dessa história, tudo indica que, na verdade, o seu desejo de seguir após Cristo não era tão intenso assim. Pelo que Jesus diz para ele. Lá em Lucas 9, verso 62, quando ele pede para se despedir de casa, Jesus diz para ele: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás,
é apto para o reino de Deus. Aqui está um homem que tem um apego a coisas dessa vida maior do que a Cristo. Está olhando para trás. E seguir a Cristo envolve olhar para frente. O Senhor Jesus usa a figura de um arado. Um arado, ninguém aqui é do campo, talvez um ou outro saiba, um arado é um instrumento amarrado a bois, o qual uma lâmina entra na terra e vai arrastando a terra, arando a terra para preparar para a plantação. O arado deve seguir em linha reta. Aquele que está manejando o arado, ele tem que ter um olhar fixo, talvez em algum ponto mais adiante, manejando o arado para que ele are em linha reta, sobretudo em terrenos pedregosos. Quando o arado tende a sair do caminho, da linha reta, é preciso estar concentrado. E aquele que está com a mão no arado, olhando para cima, olhando para trás, para um lado e para o outro, rapidamente o arado vai perder o seu caminho. E ele não é apto para aquela função. Porque o seu olhar não é fixo para o objetivo o qual ele está empenhado. E é o caso daquele homem. Aquele homem tem um olhar em Cristo e um olhar na sua família. Ele não queria apenas se despedir da sua família. Ele tinha um apego tal à sua família que o impedia de olhar para frente. Aquele homem talvez se despedisse da sua família, seguisse a Cristo. Depois de uma semana ou duas seguindo a Cristo, Cristo sabe o que está no coração. A saudade é apertar de papai e de mamãe. E ele dizer: Jesus, pensando bem, tchau. Eu vou voltar para trás. Nos lembramos da mulher de Ló, não é? A mulher de Ló. Quando o Senhor arranca de Sodoma e Gomorra Ló, a sua família, e ele tira de lá e ele diz: vai para o monte, não olha para trás, porque eu irei destruir aquela cidade. E a mulher de Ló, pegada à sua casa, pegada à sua velha vida, ela olha para trás. E o Senhor deixa evidente nela que aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus. J.C. Ryle, pastor, conhecemos, reformado, século XVIII. Ele diz o seguinte, que aquele que olha para trás, ele quer voltar para trás. Aquele que olha para trás, ele quer voltar. Olha, meus irmãos, que o que o Senhor está fazendo aqui é descortinando os apegos do coração que competem com Cristo. E muitas vezes é assim conosco. Cristo nos ordena a fazer algo, mas existem outros interesses, outras questões que também amamos, que também estamos apegados e que competem com Cristo. E que por vezes escolhemos essas outras coisas ao invés de Cristo. Jesus diz: aquele que olha para trás não é apto para o meu reino. Compreendemos isso? Quais são os dos apegos que temos nos nossos corações que nos impedem a de forma decidida seguir após Ele? Precisamos deixar para trás tudo. Deixar para trás, especialmente no nosso coração, na nossa disposição. O problema não era a despedida que ele ia ter com o pai ou não, ou a mãe. O problema era o seu apego, que competia com Cristo.